Eu vou apresentar-vos um trabalho que foi o meu trabalho de final de mestrado, orientado pelo professor José Aguiar e pelo professor Paulo Pereira. E este trabalho de final de mestrado surgiu durante o meu ano, a ideia para ele surgiu se calhar antes, mas durante o meu ano de Erasmus na Noruega, com uma série de inquietações que são também as inquietações que motivaram estas conferências, que são inquietações à volta do espírito dos lugares e como os preservar e como os mostrar e como, no fundo, a minha inquietação era, enquanto arquiteta, o que é que eu tenho a dizer sobre isso e o que é que eu posso fazer sobre isso. E um dos livros que eu levei quando fui para a Noruega e aconselhada por alguns amigos foi um livro do José Matoso que se chama Portugal, o Sabor da Terra. E esse livro que eu levei comigo, e lembro-me das palavras do professor Jorge Spencer da faculdade: vai para o norte, mas não te esqueças de onde é que és e não te esqueças da tua terra. E eu cheguei à Noruega e, por coincidência, eles também têm esta questão da palavra terra. A minha terra também é a mesma palavra da terra, a terra física. E então começaram a surgir uma série de questões que como é que quando eu voltar para Portugal e depois de ter estado durante este ano fora da minha terra, como é que eu vou voltar e como é que eu vou dizer alguma coisa no meu último dizer do curso, que é a tese de mestrado, como é que eu vou alertar para estas inquietações que me surgiram. E, portanto, comecei a tentar escrever quais é que eram as preocupações. Uma delas é, obviamente, a degradação do nosso legado arquitetónico e a falta de conhecimento dos portugueses sobre o que temos e sobre o valor que temos. E depois a questão da viagem, que se tornou uma coisa muito imediata, que se tornou uma coisa muito comercial. As pessoas vão de um sítio para o outro, chegam lá e não percebem o espaço que percorreram, não percebem de A a B, é um trajeto que é passado nas autoestradas, é passado de forma muito rápida, sem se perceber. E também me apercebi, por conversas com as pessoas norueguesas e as pessoas de outros países, que a imagem que eles têm de Portugal é, no fundo, o Algarve e Lisboa. E ao ler aquele livro do O Sabor da Terra, que foi brilhantemente escrito pelo José Matoso e ilustrado pelo Duarte Bell, que é um fotógrafo que tem vindo nos últimos 25 anos a recolher 10 milhões de fotografias, salvo erro, e a catalogá-las. E neste nosso país cheio de história, não é? Espalhada por 943 km de costas, as nossas Finisterras, e pelos 1214 km de uma das mais antigas fronteiras da Europa, ou até da mais antiga, penso eu. Como é que nós, fora das cidades e dos centros históricos, onde efetivamente se começam a fazer algumas coisas muito boas, porque é que deixamos o resto do território que efetivamente fala da nossa identidade e da nossa memória, e aquela coisa que o professor Aguiar falava, de nós não somos portugueses, nós somos do Minho, nós somos do Douro, nós somos do Algarve. Como é que nós não mostramos isso? Enquanto arquiteta, nós falamos sempre do desenho e rodeei-me de algumas referências, que são os arquitetos, não é? Álvaro Cisa Vieira, Alexandre Alves Costa, Fernando Távora, que foram também eles eternos viajantes e itinerantes. E percebi que estas inquietações que eu tenho, ou que eu tive neste último ano de curso, todos eles também tiveram, e todos eles também tentaram de alguma forma pensar sobre isso. E
das outras influências no meu trabalho foi o inquérito à arquitetura popular, que foi feito nos anos 50 por jovens arquitetos na altura, que foram nas suas lambretas pelo país desenhar, fotografar, fazer levantamentos deste espírito, destes lugares, que é muito real, é um retrato muito real, não é um retrato falso. Eles fotografavam e desenhavam as coisas que viam e como as pessoas organizavam as suas casas e efetivamente o que me apetecia fazer era um revisitar deste inquérito e fazer tudo outra vez, mas neste momento como é que nós podemos fazer mais do que só um levantamento, mas criar novos usos para estas estruturas que estão a ser degradadas e abandonadas, e como é que nós, arquitetos, munidos das nossas ferramentas, que são a inteligência do desenho, como é que nós podemos fazer alguma coisa. Ao estar na Noruega, as coisas foram-se casando, no fundo, porque a Noruega é um país em que a cultura deles, o tal genius loci, o espírito do lugar, está muito entranhado no espírito deles e no modo de viver deles. Eles têm uma necessidade, um chamamento da terra. Eles não têm autoestradas, por exemplo. Todas as viagens deles são feitas morosamente e eles têm o Norberg Schultz, que já foi aqui mencionado imensas vezes, é norueguês, e tem uma série de arquitetos que são os seus discípulos, Sverre Fehn, Per Olafiel, que foram seguindo esta coisa do respeito pelo lugar e do respeito pela natureza, no fundo. E já tem uma coisa que nós, infelizmente, temos muito pouco aqui, que é o desejo de ir aos sítios e de percorrê-los lentamente e de os apreender e de contemplar. E tem um programa que foi criado, que foi começado nos anos 90, no final dos anos 90, que se chama National Tourist Routes, que foi inspirado pelas viagens do rei da Dinamarca, que quando, portanto, ele era rei da Dinamarca e conquistaram a Noruega. E então ele fez uma viagem de reconhecimento deste novo território. E essa viagem, ele foi percorrendo quilómetros e essa viagem foi documentada nestes mapas, que são incríveis, são enormes. Este mapa tem cerca de 7 metros. E baseado nestas viagens, eles criaram este programa de rotas, criaram 18 rotas pela Noruega, que devem representar as diferentes zonas da Noruega. E depois, a Associação de Estradas e a Associação de Arte e Arquitetura juntaram-se e contrataram arquitetos jovens, que têm de ter menos de 30 anos, para desenharem nestas rotas pequenos sítios que dão a ver a terra, que dão a ver a paisagem, que dão a ver a cultura e que dão a ver, no fundo, as pessoas. E pegando nesta experiência de estar na Noruega, resolvi voltar para Portugal e olhar Portugal noutra perspectiva. Como é que nós podemos pegar neste programa que é num país que está em franco crescimento económico e transportá-lo para Portugal na situação em que vivemos, em que não temos muitos recursos, mas temos um património arquitetónico incrível e uma variedade de paisagem que é também incrível. A Susana Devaux, que também participou na elaboração do tal livro do Sabor da Terra, diz que Portugal é um sítio incrível. Como é que numa área tão pequena se encontra tanta diversidade de paisagens e de terra, no fundo? Então resolvi tentar lançar pistas para o que podia ser um programa destes implementado em Portugal e resolvi tentar encontrar 12 rotas no nosso país que pudessem representar
as tais pessoas que nós somos. Resolvi chamar-lhes itinerâncias e percursos da memória, que são então estes pedaços de estrada onde o património e a paisagem se unem para contar a história de uma terra e das suas gentes, pontuados por lugares onde o desenho arquitetónico é o ponto de partida para a descoberta da identidade e da memória de Portugal. Estas itinerâncias são muito diferentes do que existe no nosso país, que existe muito, que são as rotas dos castelos, as rotas de fresco, que são, na minha perspectiva, muito importantes, claro, mas são muito fragmentadas e que não dão uma ideia de continuidade e deste espírito do lugar que tem de ser visto de todas as perspectivas. E, portanto, nestas 8 palavras eu vou tentar descrever quais é que são as ambições destas itinerâncias. A primeira delas, a continuidade, tem a ver com perceber um território nas suas várias componentes, na componente social, antropológica, geológica, e não enquanto território fragmentado. A questão de demorar-se, que é a questão de fazer um desvio, a questão de apelar ao deslocamento lento, ao deixar as autoestradas e perceber o que é que se passa entre a nossa partida e o nosso destino. O inspirar, porque estas pequenas intervenções não são o fim em si, são pequenos pretextos para que os viajantes possam fazer as suas próprias itinerâncias. Os espaços entre, porque estes espaços são espaços em que o viajante deixa o seu carro, ou deixa o seu meio de transporte e parte para a sua descoberta da paisagem, ou seja, entre o ponto de movimento e de paragem, entre a contemplação e a passagem, entre o corpo e a paisagem, no limite. O reabilitar, porque em vez de ser como na Noruega, que foram criadas superestruturas para, no fundo, também marcar o tempo em que vivem, que é um tempo de grandes descobertas tecnológicas e de grandes poderes económicos, aqui, no fundo, seria reabilitar, seria um tempo de mostrar a nossa sensibilidade e a nossa humildade em usar estruturas antigas. O desenvolvimento local, como também já falámos, quando estávamos no claustro, usar o que temos já nos sítios, não tentar criar novo, não tentar trazer estes turismos de luxo, mas usar o que efetivamente temos e o que as populações locais produzem. Os locais devem ser, os atores locais devem ser aqueles que efetivamente tiram partido destas intervenções e não outros. E o viajante que não é um viajante à procura de emoções imediatas e de turismo de luxo, mas é o viajante que vai à procura de si próprio e que vai à procura das suas origens e vai à procura das suas próprias descobertas. Para vos mostrar agora um bocadinho o que é que foi a aplicação prática desta teoria, vou-vos mostrar 2 rotas, uma delas que foi elaborada por mim, que é a rota do Douro Ignoto, e outra rota que foi desenvolvida por um estudante norueguês na Faculdade de Oslo, que esteve por cá uns tempos e que resolveu dar continuidade a este projeto. Portanto, eu tive imensa dificuldade em escolher, então, depois de definir estas coisas todas, qual é que será o primeiro território em que eu vou mostrar como é que eu acho que estas coisas se fazem. E escolhi o Douro, porque o Douro, para além do Algarve e de Lisboa, era o território que recorrentemente as pessoas me diziam que já tinham visitado e que já tinham ficado na quinta X e Y, mas que eu acho e que o Douro é um território que foi eternamente marcado pelas desigualdades sociais e todo o turismo que anda à volta do Douro é muito elitista e dá uma imagem que não é efetivamente a marca do duro território e do homem do Douro que no fundo trabalhou esta terra e que fez esta terra visualmente. Então fui à procura neste território quais é que eram os tais lugares mágicos, os lugares ignotos, por isso é que eu chamei esta rota do Douro Ignoto,
que fugia um bocadinho a esta estetização da paisagem do Douro Vinheteiro. E encontrei este lugar incrível, que provavelmente muitos de vocês conhecem, que é o lugar de São Salvador do Mundo. Primeiro pela sua beleza, que é um cone granítico que emerge no meio do território xistoso do Douro, e depois porque neste ponto especificamente, para a montante deste ponto, as quintas não estavam suficientemente desenvolvidas porque era impossível fazer o transporte pelo rio do vinho, porque neste sítio preciso, como as montanhas se juntavam muito, os navios naufragavam. No tempo de Dona Maria foram, no fundo, explodidas estas montanhas, numa operação de engenharia que foi talvez a primeira grande operação de engenharia no Douro, que depois se veio a comatar com o comboio e com as barragens e tudo mais, que estão também presentes neste sítio, que é uma das mais importantes barragens que se vê aqui, que é a barragem da Valeira, e, portanto, foi destruído o caixão da Valeira, que era o que tornava impossível a navegação deste sítio. Então eu fui investigar o que é que se passava aqui neste sítio e percebi que há outra coisa incrível, que é o Santuário de São Salvador do Mundo, que vem colmatar esta outra parte, que é a luta do homem para se mover no território do Douro. Veio também colmatar com esta coisa que é os santuários da altura, o culto do homem que rezava por terras férteis e que tinha muito este respeito pela natureza, porque era no fundo a natureza que lhes dava o sustento, não é? Então, neste ponto específico do Douro, encontrei o pretexto para falar do homem do Douro e para falar das gentes do Douro e para então fazer as intervenções. Resolvi também, no espírito destas itinerâncias, desenhar um percurso que vai desde o santuário até ao rio, e um percurso que vai sendo pontuado por várias intervenções, pequenas intervenções, que vão permitir ao viajante chegar aos sítios e perceber as coisas dos sítios onde elas são mais visíveis. Neste momento não é possível fazer este percurso até ao rio, as pessoas chegam, não percebem sequer a questão do percurso sacro das capelas no santuário, porque chegam com os seus carros, vão pela estrada de Alcatrão até ao cimo do Mirador e não percebem sequer a presença das capelas que vão subindo o monte. Portanto, as intervenções, se calhar vou acelerar um bocadinho, as intervenções foram variadas, começaram pelo primeiro ponto, o desenho do espaço da entrada, e um espaço onde efetivamente era um momento de paragem. Aqui os viajantes podem ter contacto com os produtos locais e com os habitantes locais, que vão transmitir um conhecimento na primeira pessoa do que é este sítio e da importância deste sítio. Em seguida, no topo do santuário existe a Casa do Ermitão, que seria reabilitada para, no fundo, no que era antigamente, que era uma casa coletiva e uma casa onde os peregrinos podiam ficar e encontrar algum conforto depois desta paisagem inóspita. Aqui, a meio da encosta, existem as ruínas da Quinta da Valeira, que era uma das mais importantes quintas desta região. Aqui propõe-se que exista um bocadinho o que existe aqui no claustro, um sítio de reflexão e de introspecção, onde artistas possam vir e, isolados das cidades, possam criar as suas coisas. O Memorial da Valeira, que é uma estrutura que permite que as pessoas se aproximem deste ponto, que é um ponto muito especial, porque é o ponto de onde se percebe efetivamente a magnitude desta operação e do que permitiu que todas as quintas para cima do Douro se desenvolvessem. E do outro lado, uma plataforma
que é uma plataforma que já existe, de onde se controlavam os trabalhos da construção da barragem, que permite ao viajante, depois de fazer o percurso pelo outro lado, vir a este sítio e um bocadinho explorar esta ideia de onde ver, o que ver e ser visto, e de como ver estas questões todas e de perceber o que é que aconteceu nesta terra. A outra intervenção que vos queria mostrar, que foi desenvolvida pelo meu colega, é numa paisagem bastante diferente. Deixamos as topografias do norte e vamos para a planície, para o Ribatejo, e é um sítio muito especial, que é a aldeia pescatória do Patacão, em que os pescadores da Praia da Vieira, que é provavelmente conhecem, perto da Nazaré, se deslocaram para o Tejo porque no mar tinham um mar muito bravo e não conseguiam ter rendimentos. E então deslocaram-se para o Tejo e construíram as suas vilas um bocadinho clandestinas. Eles eram chamados os ciganos do Tejo, porque não eram bem-vindos pelos agricultores locais. E então eles lá conseguiam, de vez em quando, ter alguns agricultores que os deixavam construir as suas cabanas, eles próprios os chamavam cabanas, e são estas construções que nós vemos aqui, são construções palafíticas, que segundo as associações que protegem estas construções, se não for feito nada, dentro de 50 anos não restará nenhum vestígio destas construções. E, portanto, a proposta é, nesta aldeia, fazer também um sítio que recria a vida destes pescadores, que recria os seus movimentos diários, eles viviam nestas casas que estão adoçadas a um dique, porque esta zona é inundada, e eles deslocavam-se até à praia, pegavam nos seus barcos e iam para a pesca e voltavam, e muitas das vezes alugavam as suas casas a outros e dormiam nos barcos para conseguir sobreviver. O que se propõe é uma reinfraestruturação desta zona e uma recuperação de algumas das casas para que se percebam como é que eram as suas técnicas construtivas e a sua forma de vida. Há uma grande vontade da população desta zona de reativar a zona das suas praias e de levar as pessoas a usarem mais o rio, porque neste momento já não existem avieiros, que eram como estes pescadores se chamavam, porque o rio deixou de dar peixe por causa das barragens, e então toda esta zona perdeu, no fundo, o seu interesse. Para terminar, não queria deixar de vos mostrar outra coisa que é, no fundo, uma outra viagem para a Noruega, uma outra viagem que eu estou a fazer neste momento, que é o meu estágio profissional neste ateliê, que se chama Helen & Hart, e que não queria deixar de vos mostrar por duas razões. Primeiro, porque eles são também discípulos de Norberg Schulz, eles foram alunos dele, e depois porque tentam refletir um bocadinho sobre estas questões do espírito do lugar e têm um livro que se chama Relational Design, que é uma compilação das suas inquietações sobre o espírito do lugar. Depois de saírem da faculdade e de serem ensinados pelo Norberg Schulz e por esta cultura norueguesa do respeito pelo lugar e da integração no lugar e os materiais do lugar, foram confrontados na sua prática profissional com uma cidade, que é a cidade de Stavanger, que está a ser invadida pela indústria petrolífera, está a ser invadida pelos estrangeiros que vão para a cidade, há uma demanda de construção de habitação incrível e então eles tiveram necessidade
de reolhar para esta questão do espírito do lugar, porque os ensinamentos que tiveram na faculdade não lhes dão ferramentas para atuar numa cidade que está a ser invadida por estas outras questões. E então eles desenvolveram este relational design porque eles dizem que no método de Norberg-Schulz há duas questões que lhes faltam. Uma delas é a centralização do papel decisivo e criador e soberano, no fundo, no arquiteto. Eles acham que o arquiteto não deve ser, não deve fazer tábua rasa de tudo e ser ele o interpretador e de ser ele o decisor, no fundo. Então o que eles defendem, nesta teoria deles, é que se tem que olhar também para a natureza enquanto criadora. E muitos dos seus projetos, e eu vou só mostrar algumas imagens, reinterpretam a forma de criar da natureza, as suas hierarquias e as suas neste projeto e as suas formas naturais de desenvolvimento. Outra das questões que eles não concordam ou desafiam a teoria de Norberg-Schulz é que ele não pensa, obviamente, em outras questões que não são visíveis no espírito do lugar, como, por exemplo, as questões humanas, as questões da indústria, e eles tentam, em projetos que são um bocadinho alternativos, como, por exemplo, este, que é um parque que foi feito com resíduos da indústria petrolífera. Então eles veem em todos os sítios que têm para fazer um projeto, material para novas relações e para tirar coisas positivas em vez de fazer uma crítica. Como, por exemplo, este parque, eles dizem que tinha tudo para ser uma crítica à indústria petrolífera em Stavanger, mas eles criaram algo de positivo e tentaram ver o outro lado. Yes. Obrigada.